Você já parou para pensar por que que parece que os filhos obedecem mais o pai do que a mãe? Você já reparou nisso? Você já viu esposa reclamando disso? Sua esposa reclama disso? Já viu isso em conversa de boteco, quando você sai em casal e tal? Parece, pô, não sei o que que eu faço. É, meus filhos só obedecem meu marido, não me obedecem do jeito que obedece a ele. Já parou para pensar o porquê disso? Tem muita gente que acha que é porque a gente tem a voz mais alta ou mais grossa, ou porque é presença física, a gente é maior e aí põe mais medo e tal. Isso pode até acontecer em alguns casos, mas majoritariamente não é por isso que o seu filho obedece mais você, que é pai, do que provavelmente a esposa. E é claro que isso vai variar de relação para relação. Estamos falando aqui de um panorama geral, né? Tem casos que a esposa é mais, né, obedecida do que o marido, mas no geral os pais conseguem ter mais, digamos, uma autoridade natural com as crianças do que a mãe. Você sabe por que disso? Isso aqui foi levantado no livro chamado The Boy Crisis, né, de um autor chamado Dr. Warren Farrell, e ele fala muito claramente nesse livro que existe uma razão para isso, né? E a gente não precisa ir muito longe, né? As pessoas ficam muito uma mirabolância danada, é por isso, é por aquilo, porque tem pelo na cara e fica mais assustador, é porque é maior, porque tem mais músculo, né? Pô, tá cheio de pai por aí que é meio gordinho, meio flácido, né? E consegue os mesmos efeitos em termos de obediência. Por que então? É muito simples o motivo. O motivo pelo qual as crianças costumam obedecer mais o pai do que a mãe é porque o pai ele tem menos chance, a criança sabe que o pai tem menos chance de reconsiderar uma coisa que foi combinada. Eu vou te dar um exemplo. Nesse livro ele fala o seguinte: geralmente os pais, o pai homem, ele marca o horário para a criança dormir um pouco mais tarde do que a mãe marcaria. Geralmente a mãe gosta que o filho durma mais cedo e aí marca aquele horário, você vai dormir tal hora. Beleza. E o pai costuma marcar um horário um pouquinho mais tarde. Mas o que acontece na prática é que as crianças que foram estudadas lá por um estudo que ele fez, que ele, não sei se ele coordenou o estudo ou se ele pegou o estudo que já estava feito, mas o fato é que ele traz isso no livro. Na prática, as crianças dormem mais cedo com o pai do que com a mãe, mesmo quando o horário definido pela mãe foi mais cedo do que o do pai. Isso acontece pelo mesmo motivo que as crianças obedecem mais o pai, porque o pai força o combinado a acontecer exatamente como combinado. Ele tem menos tolerância a ficar, não, então tá bom, filho, mais 10 minutinhos. Então tá bom, filho, mais 15 minutinhos. Ó, é a última vez que eu vou falar. Ó, não sei o quê. Ó, se você não vier, papai vai ficar triste. Isso acontece menos com os homens do que com as mulheres. E as crianças sabem com quem elas estão lidando. Eu não sei se você já percebeu isso, mas a criança sabe, ela sabe com quem ela pode forçar um pouquinho mais, ela sabe quem cede para ela sabe que o jeito que ela fala com cada pessoa funciona melhor, então ela varia às vezes o jeito de falar, a tonalidade. A criança sabe disso tudo. Então ela vai usar todas as artimanhas que ela considera serem possíveis para conseguir o que ela quer. E se ela entende que não adianta usar nenhum tipo de artimanha, ou falar fofinho, ou abraçar, ou fazer, né, qualquer tipo de coisa, ela não vai fazer com o pai, porque ela sabe que não adianta, ela não vai desperdiçar energia com isso. E com a mãe é mais fácil essas coisas funcionarem, porque a mãe tem o coração mais mole e tudo mais. Então, esse é o motivo. Se você que é mãe e quer que seus filhos sejam extremamente obedientes, assim como o pai, é só você parar de ter o coração mole e realmente fazer o combinado ser cumprido. Mas se você não quiser também, ninguém vai morrer por causa disso. Tendo essa coisa do tira bom, do tira mal, isso costuma ser o suficiente para uma boa educação. Então nada de ficar desesperado e tal. Mas a verdade é que esse fato é curioso, muita gente acha tem um monte de mito em volta disso, e a verdade que foi descoberto por esse cientista, o Dr. Warren Farrell, é exatamente isso. Os pais, eles têm muito mais firmeza na hora de cumprir o combinado. As mães são cedem um pouco mais, digamos assim, né? Se você achou que esse conteúdo é útil, manda isso para outras pessoas e já se inscreve no canal para mais conteúdos semanais sobre paternidade, amadurecimento e etc. Muito obrigado e até a próxima.